Vamos lá então, galera. Vamos relembrar o conceito e como nós calculamos a probabilidade de ocorrer um evento, tá bom? Bom, pelo que nós já trabalhamos, nós sabemos que para a gente calcular a probabilidade de ocorrer um evento, nós devemos fazer o seguinte cálculo. Probabilidade de acontecer o evento A é dado por NA divididos por NU. Mas quem é cada um desses elementos? Bom, esse pezinho aqui é de probabilidade. O A é o conjunto do que você quer que aconteça, do que você quer calcular a probabilidade. O NA é a quantidade de elementos que vai ter nesse conjunto. E o NU é a quantidade de elementos total de possibilidades que você vai ter, tá bom? Parece ser um pouquinho complicado, mas não é. Então vamos só simplificar isso daqui. O que é o NA? É o que nós queremos calcular, tá bom? E o que é o NU? O de universo, que é o nosso total de possibilidades, assim como nós temos em qualquer uma outra fração, certo? Sempre o nosso numerador, que é a parte de cima, mostra para a gente o que nós queremos representar. E o denominador, que nesse caso é o NU, mostra o total de partes que nós temos na nossa figura que ela é dividida, né? Caso a gente esteja trabalhando com uma. Por exemplo, se eu tiver essa figura aqui e eu queira representar a parte pintada como uma fração. Bom, numerador em cima da fração é o que eu quero. O que eu estou querendo representar? Não é a parte pintada? Sim. Então, quantas partes pintadas eu tenho? Uma, tá bom? Então, o numerador é o que nós queremos. O denominador é o total. Qual é o total de partes que foram divididas no meu quadrado? Foi dividida em 4 partes, tá bom? Então, é isso que nós faremos para poder calcular a probabilidade. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de ocorrer um número par? Bom, primeiro nós vamos analisar e determinar o valor desse NU, tá? Então, a gente vai começar pelo conjunto U de universo, ou seja, é tudo que pode acontecer quando eu vou lançar um dado. Então, quando eu lanço um dado, o que pode acontecer com as faces desse dado? Considerando, obviamente, que ele é um dado comum, né? Com 6 faces. Bom, pode sair o número 1 no dado? Pode. Pode sair o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Pode sair o 7? Não, porque o dado não marca o número 7. Pode sair o 0 antes aqui? Também não, porque o dado não marca o número 0. Certo? Bom, através desse conjunto U de universo, nós determinamos o valor de NU. O que é o NU? É o número de elementos que tem dentro do conjunto U. Bom, então a gente vem aqui no nosso conjunto U e a gente vai contar quantos elementos ele tem. Então nós temos um elemento, que é o 6, segundo elemento, 5, terceiro elemento, quarto elemento, quinto elemento, 6 elementos. Quantos elementos nós temos? Total de 6, tá bom? E aí, então, nós vamos para o nosso conjunto A. O que é o conjunto A? É o que nós queremos representar, o que nós queremos calcular a probabilidade. Bom, nós queremos calcular a probabilidade de que ocorra um número par. Números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, correto? Bom, o 0 eu vou incluir aqui no meu conjunto A? Não. Por que eu não vou incluir no meu conjunto A? Porque não tem como sair o 0 quando eu jogo um dado. Quando eu jogo um dado, pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu não quero que saia o 0, porque não tem como ele ocorrer. Tá ok? Bom, então quais são os elementos pares que eu tenho no dado? São, dentro desse conjunto A aqui,
eu vou selecionar os pares. Quais são? 2, 4 e o 6. E a partir daqui, nós vamos determinar o NA, que é o número de elementos do conjunto A. Quantos elementos nós temos aqui dentro? Um elemento, o primeiro que é o 2, 2 elementos, o segundo que é o 4, 3 elementos, o terceiro que é o 6. Então, o nosso NA vai ser 3, porque nós temos 1, 2, 3 números dentro do nosso conjunto. Tá bom? E aí, para calcular a probabilidade, nós vamos utilizar esta formulazinha aqui. Então, vamos lá. Probabilidade de acontecer o evento A. Qual que é o evento A nesse exercício? Ocorrer um número par. Vai ser dado por NA divididos por NU. Quem é o nosso NA? Nós determinamos que ele vale 3. Quem é o nosso NU? Nós determinamos que ele vale 6. Tá bom? Então, nós temos 3 sextos. Só que, quando a gente fala em probabilidade, a gente trabalha com porcentagem. Então, nós precisamos transformar esses 3 sextos em uma porcentagem. Para eu fazer isso, não é complicado. Basta que eu pegue o 3. O que significa esse tracinho da fração? Significa divisão. Então, eu tenho 3 divididos por 6. 3 divididos por 6. Mas 3 divididos por 6 não é possível efetuar essa conta e a gente ter um resultado inteiro. Até porque o 3 não dá para dividir pelo 6. Quando isso não é possível, nós vamos precisar trabalhar com a casa dos décimos. Então, nós vamos utilizar, ao invés de 3 unidades, 30 décimos. Mas, na nossa resposta, a gente vai precisar começar a trabalhar com os décimos também. Então, 30 divididos pelo 6, 30 décimos divididos por 6, vai dar quanto? 5 décimos. E 5 vezes 6 são 30. E vai sobrar 0. Bom, então 3 divididos por 6 é o mesmo que 0,5. E como nós já vimos, o símbolo de porcentagem, ele mostra para a gente o seguinte: tracinho da porcentagem é o tracinho da fração. Bolinha, bolinha da porcentagem, são as bolinhas de um 100 que vira o nosso denominador. Bom, se eu quero chegar em uma porcentagem, aqui não estava aparecendo, agora está. Se eu quero chegar em uma porcentagem, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar transformar isso daqui em um denominador 100, certo? Então, qual é o denominador que eu tenho aqui no 0,5, nos 5 décimos? Quando não aparece ninguém ali, na verdade, nós temos o 1. E para esse 1 ser transformado em 100, eu vou precisar multiplicar o denominador por 100, tá bom? Multiplicando o denominador por 100, eu preciso fazer a mesma coisa com o numerador para que eu encontre uma fração equivalente, que não mude o valor. Nós já trabalhamos com elas lá atrás. Bom, 0,5 vezes 100 vai resultar em 50. Bom, então eu tenho 50 por 100. 50 por 100, Tá ok? Nós podemos substituir, como eu mostrei aqui, o denominador 100 pelo símbolo de porcentagem, tá bom? Então, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade de ocorrer um número par? A probabilidade de ocorrer um número par é de 50%, tá bom? Agora nós vamos para o segundo exercício. Segundo exercício, ele diz lá assim, ó. De novo, mais uma vez, no lançamento de um dado, qual vai ser a probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 3? O que significa múltiplo que nós trabalhamos no ano passado? Múltiplo, a gente pode substituir por
está na tabuada, certo? Então, nós queremos calcular a probabilidade de ocorrer um número que está na tabuada do 3. Então, vamos lá. O procedimento vai ser exatamente o mesmo. Conjunto universo. Tudo o que pode acontecer. O que a gente está fazendo no nosso exercício? Nós estamos lançando um dado. Então, quando eu jogo um dado comum, o que é que pode acontecer? Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Isso vai dar para a gente o NU. Quantos elementos eu tenho dentro do meu conjunto U? 6. Agora, o conjunto A é o que eu quero calcular, certo? Bom, então, quando eu jogo um dado, eu quero calcular a probabilidade de ser múltiplo de 3, ou seja, de que os valores estejam na tabuada do 3. Então, a gente vem aqui no nosso conjunto U e verifica quais deles estão na tabuada do 3. 1 está na tabuada do 3? Não. 2? Também não. 3? Claro, o 3 está na sua própria tabuada. 4? Não. 5 não. E o 6 também está. E com isso, nós conseguimos determinar o valor do NA. NA, número de elementos que está no conjunto A. Quantos elementos nós temos aqui? 2, certo? Agora que nós temos o NA e o NU, nós vamos calcular a probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 3 no lançamento de um dado. Mesmo procedimento. Probabilidade de ocorrer um número múltiplo de 3 no lançamento de um dado vai ser NA divididos por NU. Quem é o nosso NA agora? 2. Divididos. NU, quem é nosso NU? 6. 2 divididos por 6. Não sabe o resultado de cabeça? Arma a continha para a gente saber o valor. E a gente vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos no primeiro exercício até chegar em uma porcentagem. E é sempre o mesmo. Bom, 2 divididos por 6. Não é possível dividir. Vamos trabalhar, ao invés do 2, com os 20 décimos, mas a nossa resposta também vai precisar ser dada na casa dos décimos. 20 divididos por 6, nós podemos colocar o 3 vezes 6, que são 18, subtraiu e vai sobrar 2. Colocamos mais um zero, que está aqui nos centésimos, e nós ficamos com 20 divididos por 6. 20 divididos por 6 são 3, que dá 18, e sobra 2 novamente. Reparou que sempre vai ficar sobrando 2? Ou seja, esse 3 ele vai ficar se repetindo. Nós vamos ter uma dízima periódica. Mas, para simplificar o nosso cálculo, nós vamos utilizar o 0,33 mesmo, tá bom? Bom, então, 2 divididos por 6, nós chegamos ao resultado de que é 0,33, ou seja, 33 centésimos. Porém, nós precisamos transformar no quê? Em uma porcentagem, tá ok? Então, numa porcentagem. Para eu ter uma porcentagem, eu preciso que o meu denominador seja 100. Poxa vida, então o denominador eu vou transformar ele num 100. Se não aparece denominador no meu 0,33, quem que eu posso colocar aqui? É o 1. É o 1 que está ali, escondidinho. Então, para o 1 virar 100, eu vou multiplicar por 100. E o mesmo eu vou fazer com o 0,33. E o resultado vai ser 33. Deixa eu passar em preto aqui. E o resultado vai ser 33. Então, nós temos 33 por 100. Essa é a probabilidade de sair um número que é o quê? Múltiplo de 3, ou seja, que está na tabuada do 3. Tá bom?